Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 1 com o tema Limite de Funções. Galera, o conteúdo desse vídeo é super importante porque as questões que vão ser abordadas aqui, elas estão na raiz da maior parte dos problemas que os alunos têm com o estudo de limites de funções. Olha só, eu garanto para você que se você chegar no final desse vídeo, tendo compreendido todo o conteúdo aqui apresentado, a sua compreensão do conceito de limite vai ser completa e a sua capacidade de resolução de limites de funções vai aumentar extraordinariamente. Então vamos lá, pessoal. Olha só, nos vídeos anteriores a gente tinha estudado esse limite aqui no caso da f ser uma função contínua no ponto A. E no último vídeo ficou a seguinte pergunta: o que será que acontece com esse limite quando f não é contínua no ponto A? Quando ela for contínua no ponto A, a gente viu que esse limite é f de A. Então nesse vídeo vamos tentar entender o que acontece com esse limite quando a f não é contínua no ponto A. Para isso, a gente vai lembrar o que é ser contínua no ponto A. Vamos lá. F é uma função contínua no ponto A quando duas coisas ocorrem simultaneamente. A pertence ao domínio da função f e o gráfico de f é uma linha sem saltos no ponto A, f de A, certo? Então, dizer que f não é contínua no ponto A é dizer que pelo menos uma dessas duas condições não é satisfeita, tá? Então, o A não pertence ao domínio da f, ou, se pertencer, o gráfico de f tem um salto no ponto A, f de A. Então, pessoal, vamos começar estudando o que acontece com o limite de f de x quando x tende a A, caso isso aqui não aconteça. Vamos lá, vamos ver esse caso aqui. Vamos ver um caso bem geral, não vou trabalhar com nenhum exemplo específico, mas é um caso que vai servir para a gente estudar qualquer tipo de exercício ou exemplo semelhante e aparecem muitos assim nos exercícios de limite. Então vamos lá. Aqui o gráfico da função f é essa linha aqui, mais essa linha aqui, certo? Essa bolinha aberta aqui indica que o A não pertence ao domínio da função. Vamos ver o que ocorre com o limite de f de x quando x tende a A. Ou seja, vamos ver se os valores f de x se aproximam de algum ponto quando x se aproxima de A. Então o que a gente observa, pessoal? A gente observa que quando x se aproxima de A, tanto pela esquerda de A como pela direita de A, f de x se aproxima desse ponto aqui em vermelho, certo? O que a gente conclui então? Que limite de f de x quando x tende a A existe e é igual a esse ponto. Eu vou chamar esse ponto de L. Então aqui, pessoal, a gente tem a primeira lição super importante desse vídeo. O que acontece? Se por acaso aparecer alguma questão do tipo assim, marque verdadeiro ou falso para a seguinte afirmação: se f não é contínuo no ponto A, então não existe o limite de f de x quando x tende a A. Você já pode marcar sem nenhum medo falso. Aqui está um exemplo. A gente acabou de ver que limite de f de x quando x tende a A existe, embora f não seja contínua no ponto A. Certo? Vamos ver mais um exemplo agora em que f não é contínua no ponto A porque não está definida em A. Um exemplo um pouco mais complexo, vamos ver o que ocorre nesse caso aqui. Então, pessoal, aqui a gente tem o gráfico da função f sendo essa linha mais essa linha, certo? Essa reta vertical aqui, pontilhada, é o que se chama de assíntota vertical ao gráfico da função. Veja que o A não pertence ao domínio da função f, tá? Não existe em nenhum lugar aqui o f de A no gráfico da função f. O que será que a gente pode dizer sobre o limite de f de x quando x tende a A? Então vamos lá, vamos pegar o x se aproximando de A e vamos ver o que ocorre com os valores f de x. Vamos pegar o x se aproximando de A pela direita. Então o que a gente observa, pessoal? A gente observa que quanto mais próximo x estiver de A pela direita do A,
maior é o f de x e que não há uma limitação para o crescimento desses valores f de x. Eles vão ficando cada vez maiores, maiores e maiores e maiores. Aqui aquela expressão, o céu é o limite, não vale para f de x. Qualquer que seja o céu, qualquer que seja a altura que você pré-estabelecer, sempre vai ter f de x acima dessa altura. Basta que o x esteja suficientemente próximo do a. Tá? Então aqui a gente já pode concluir, sem nenhuma dúvida, que não existe o limite de f de x quando x tende a a. Vamos pensar nesse caso que a gente acabou de ver e no caso anterior. O que eles têm em comum? Eles têm em comum o seguinte, são duas funções que não são contínuas no ponto A, porque não estão definidas em A, e no primeiro caso existe o limite de f de x quando x tende a A, certo? Era esse caso aqui. E no segundo caso, não existe o limite de f de x quando x tende a A. O que a gente conclui? Que não existe uma regra geral. Você não tem nenhuma condição de falar o limite vai existir ou o limite não vai existir a priori. Ou seja, não existe uma regra geral. A gente tem que analisar cada caso e ver o que acontece, se o limite existe ou se não existe. Então agora a gente vai ver um caso em que aquela segunda condição para continuidade falha. Ou seja, a função f está definida no ponto A, mas o gráfico da f tem um salto no ponto A, f de A. Então aqui, pessoal, o gráfico da função f é essa linha, mais esse ponto aqui, mais essa linha. A bola aberta aqui indica que esse ponto aqui do plano não pertence ao gráfico da função f, certo? Então vamos ver o que acontece com o limite de f de x quando x tende a A. Ou seja, mais uma vez, vamos ver se f de x se aproxima de algum ponto quando x se aproxima de A. Vamos lá, vamos pegar x se aproximando de A, pela esquerda de A e pela direita de A e ver o que ocorre com os valores f de x. Então, pessoal, aqui a gente vê que quando x se aproxima de A, tanto pela esquerda de A como pela direita de A, os valores f de x estão se aproximando desse ponto aqui em vermelho. O que a gente pode concluir, então? Que limite de f de x, quando x tende a A, é esse valor aqui. Vou chamar esse ponto aqui de L, ou seja, eu posso escrever isso aqui, tá bom? Então a gente viu mais um exemplo de um caso que uma função não é contínua no ponto A, está definida no ponto A e existe o limite de f de x quando x tende a A. Por fim, vamos analisar esse caso aqui. Esse caso é muito comum, ele aparece muitas vezes nos exercícios de cálculo de limite de funções. Aqui a função está definida no ponto A, tá? Aqui a função no ponto A, esse ponto aqui é fechado, aqui bolinha fechada, indicando que esse ponto aqui está no gráfico da função. Então existe o f de A, tá? O f de A está aqui, certo? Aqui está o f de A. E vamos ver o que ocorre com o limite de f de x quando x tende a A. Então, como sempre, vamos fazer o x se aproximar do A, tanto pela direita como pela esquerda, e vamos ver se os f de x estão se aproximando de algum valor. Então, pessoal, o que a gente observa aqui? A gente observa o seguinte, quando os x se aproximam do A pela esquerda do A, os f de x estão se aproximando desse ponto aqui. Porém, quando x se aproxima de A pela direita de A, os f de x estão se aproximando desse ponto, que é o f de A, certo? Então não existe um ponto do qual os f de x estão se aproximando quando x se aproxima de A, ou seja, em outras palavras, não existe o limite de f de x quando x tende a A. Isso a gente escreve assim, tá? Não existe esse limite. Então, pessoal, o que a gente viu agora nesse exemplo e no exemplo anterior? São dois casos em que a f é uma função que está definida no ponto A, certo? Ela está definida aqui no ponto A, mas não é contínua no ponto A, certo? Tanto nesse caso aqui, como no caso anterior. No caso anterior, existe o limite de f de x quando x tende a A.
Nesse caso, não existe. Ou seja, mais uma vez, não existe uma regra pré-definida. Você tem que analisar caso a caso para descobrir se vai existir o limite ou se não vai existir o limite. Pessoal, então é isso, eu espero que tenha ficado claro para vocês o conteúdo do vídeo. Na próxima aula eu vou trazer para vocês uma bateria de exercício com essas situações analisadas teoricamente nessa aula. Bom estudo e até o próximo vídeo.